Assim, olá, galera do YouTube, dualismo da Ucrânia, país que, junto com o Brasil e Cabo Verde, que eu estou muito conectada, né? Mas o país que eu gostava tanto e que eu queria criar, que eu queria construir, não existe mais, infelizmente. Eu queria contar toda a verdade da Ucrânia, dualismo da Ucrânia, como é esse país de verdade e qual é o problema. Entendendo, não sei se existe essa palavra entendendo, passo a passo eu entendi que esse país não é tão que eu pensava nele. É assim, primeiros anos da minha vida na Ucrânia foram assim, a minha mãe, que eu sempre sabia que minha mãe é da Ucrânia, mas ela é muito educada, ela sabia tanta coisa, ela sabia fazer tanta coisa, muito talentosa, e para mim, além de que ela é minha mãe, ela é muito pessoa incrível, super talentosa, super poderosa, super exemplo para mim, né? Por isso eu achava que a Ucrânia, eu não sabia naquele momento, né? que, que é diferente, né? Eu sabia que minha mãe é polaca. A nacionalidade dela é polaca, ela é da família polonesa, né? São polacos da Polônia. Ela apenas nasceu na Ucrânia. Mas eu não dava muita atenção para isso, né? Porque eu já sabia que a Ucrânia é legal, né? E assim, ela sabia cantar tanta música tradicional ucraniana, ela tem hoje, incrível, a minha mãe, né? É cultura tradicional, junto com ela eu apanhei essa cultura tradicional. E também quando meu pai morreu, né? Foi assim que eu comecei a viver na Ucrânia. Eu encontrei uma senhora muito educada, a nossa vizinha. E foi assim mais um exemplo de mulher forte e poderosa para mim. E depois namorado da minha mãe, que era um cara super educado, super assim, foi contato, primeiros contactos. Verdadeiros ucranianos foi assim, a nossa vizinha e o namorado da minha mãe. Pessoas maravilhosas, pessoas super educadas, pessoas super fofas. É assim, eu não frequentava a escola por causa da minha situação, nem no Brasil, nem na Ucrânia, vocês sabem disso. Mas as pessoas boas que eu encontrei, e também a minha bisavó, que é a avó da minha mãe, né? A minha bisavó, que também era polaca, né? Que começou a viver na Ucrânia, era estrangeira como eu, estava estrangeira na Ucrânia, ela também. Né? A família da minha mãe que se mudou para a Ucrânia são polacos, né? A avó da minha mãe. Eu não sabia. Quando eu encontrei outras pessoas também muito boas, primeiro o rapaz que eu estava a cantar, né? Assim, eu não sabia, e muitos ucranianos. Só depois eu entendi que não tudo é tão legal nesse país. Que eu estava usando óculos cor-de-rosa. Que aqui, esse país que foi я не можу вимовити це. Я не можу вимовити це. Que isso tá acontecendo? Às vezes eu não posso colonizado, né? Foi colônia, né? Às vezes quando eu gravo vídeos, eu, assim, não posso, eu sei com qual é essa palavra, mas eu não posso pronunciar, assim, não dá, parece que minha boca, colonizado, não, hoje eu não posso dizer. Colonialismo, foi colonialismo russo aqui, foi colonializado pela Rússia. E foi assim, e foi aquela cultura grande que a minha mãe me deu, essa foi da Ucrânia antes da colônia, né? E aquelas coisas boas que ela me deu foi porque ela era, assim, herdeira do outro povo. E com passo a passo eu entendi que aqui na verdade tem três nações vivendo na Ucrânia.
E o povo ucraniano, aquele que eu gostei, que eu me apaixonei, foi mesmo lindo, mesmo super educado, super forte, com muitas pessoas talentosas, com história bem grande, herdeira da Ruskevada. Tosse não tem vírus. Tosse são assim, alérgico. Foi assim, mas pena que o povo ucraniano, apenas aqui, 3, quer dizer 3% pensando em Michel Gomes, e falei 3% porque estava falando com ele. Apenas 15%, 15 ou 20%, é aquele povo mesmo ucraniano. Vocês vão pensar que eu vou mais uma vez criticar russos. Sim, o povo russo é muito mais agressivo, é muito asiático no questão desse. Asiático, eu falo, asiático não é como o Japão, né? Não. Asiático é como, assim, muçulmano. Não é muçulmano, mas daquele muito machista, muito com essa vontade de ditadura, né? Povo russo mesmo assim, mas apenas 20% na Ucrânia. E o maior problema da Ucrânia é essa terceira nação soviética. E sobre isso eu vou falar hoje. É tema geral. Quando o regime soviético invadiu na Ucrânia, já surgiu na Rússia marxismo, leninismo, etc. Essa merda matou toda a elite na Rússia, quase toda, né? E esterilizou, limpou toda a boemia, elite intelectual. E já foi assim 3 anos na Rússia, muito cruel, muito duro. Invadiu na Ucrânia, começou a destruir não só elite ucraniana, mas também o mesmo povo ucraniano. Foi Holodomor, grande fome da Ucrânia, que o governo colonial... Hoje eu não posso pronunciar essa palavra. Colonizador. O governo colonizador, né, colonizador, hoje, agora eu já posto. O governo colonizador mandou a matar toda a elite intelectual, toda a elite artística, toda a elite assim do país. Mas depois começou a matar pessoas simples, ucranianos, mudando, trocando a genética desse povo. Grande fome que o governo mandou atirar todo o trigo, toda a comida para vender para a Europa e para ter dinheiro, né? Foi assim, mudando a genética, matando ucranianos, fazendo mistura dos povos, né? Não deixando o povo crescer naturalmente. Durante épocas e épocas, os povos estão mudando, né? Mudando a sua genética natural, da maneira natural, né? Ter muitos casais, mistura, né, dos vários aqui, durante muitas décadas. Casar com estrangeiro, ter filhos com estrangeiro era proibido. Olha só, proibido. A União Soviética fazia mestiçação, mistura, fazer pela força para misturar povo ucraniano com outros povos e tirar essa noção de nacionalidade, matar a nacionalidade, fazer mistura dos vários povos e destruir a origem dessa povo, fazer a esquecer a sua cultura, as tradições, a sua língua. E foi assim, primeira geração foi muito assim, muita luta. Primeira geração foi na luta contra isso. Segunda geração já é mais calma. E a terceira geração já perdeu a sua ucrainidade, né? A sua origem. E fez assim, era proibido falar ucraniano. A minha mãe nasceu no ano 958. Era proibido de falar ucraniano, era proibido de falar polaco, língua deles, né? A família da minha mãe sabia falar, eles sabiam falar polaco, mas era proibido ensinar seus filhos, né, polaco. Era proibido também falar na rua, assim,
falar ucraniano só em casa. Na escola, tudo em russo. Minha mãe nasceu perto da capital, é região neutro, mais ou menos. Por isso não era tão força essa russificação, né? Essa luta de União Soviética para limpar tudo estrangeiro, né? E era assim, destruindo as culturas, criando um novo povo. E primeira geração era mais ou menos, segunda já é mais forte, assim, soviética. E a terceira geração surgiu um novo povo soviético. Não tem nome aqui, nacionalidade soviética, mas de fato, a maioria daqui 60 ou até 70% é o povo soviético, né? Assim, pessoas como minha mãe, que a família dela foi muito assim, tradição era forte, e ela aprendeu a falar ucraniano, só ucraniano, ela, assim, era principal para ela. Mas ela devia ter vida escondida com sua família, porque era assim, soviético, 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 soviético. É assim que ela, ela é da família que era polaca e judeia também, muito preconceito e muita agressividade e vontade de destruir, assim, cultura tradicional e nacionalidade. E muitas famílias perderam a sua origem, né? Era proibido cantar música ucraniana, era proibido de ter sobrenome da origem, nacionalidade, sobrenome da origem, né? Nacional. Sobrenome neutro, né? E tudo isso depois de 3 gerações, né? A quarta geração que pessoas da idade da minha mãe, maioria dessas pessoas são soviéticos, né? É assim que minha mãe falou que era assim, não todo mundo ficou soviético, não todo mundo se afastou da sua cultura. E a minha mãe, que é pessoa não tão guerreira no questão de política, né? Não tão ativa no questão de política, mas ela sofreu muito. Ela sofreu sem poder fazer carreira. Ela é pessoa muito talentosa. Ela é pessoa muito, assim, de muitos talentos. Ela era só trabalhadora na construção por o princípio. Depois de estudar, depois de trabalhar, ela começou, o governo fez ela trabalhar até 14 anos. Ela trabalhou muitos anos. Depois ir para estudar, ela devia trabalhar mais 6 horas até estudar. Quando ela começou a estudar, devia mesmo assim trabalhar 6 horas por dia e depois ir a estudar para a universidade. Mesmo assim, cada pessoa assim. E ela sofreu tanto, mas ela ficou da sua origem, da sua cultura, né? E eu sabia que foi assim. Quando eu, assim, quando morreu aquela merda, quando morreu aquele monstro, aquela cadeia dos povos, aquele regime nojento soviético, né? A gente pensou que tudo vai ser bem, né? A gente não, eu ainda não, assim, eu estou apenas de 33 anos, não, gente, né? Mas a maioria pensou que tudo vai se mudar. E na verdade a situação começou a mudar, né? E já eu lembro a Ucrânia, como Ucrânia, sim, com problemas, assim, com tanto povo, mas eu pensei que o povo vai mudar com o tempo. Eu acreditei muito, esperava muito, muito, muito. Mas os primeiros anos da minha vida na Ucrânia foi mesmo pesadelo. Não, pesadelo não, sou de fora. Sempre estava em casa, por isso foi assim. Mas depois de muitos anos, eu queria voltar para o Brasil, porque nada de mudar. Na época 90, o mundo inteiro pensou que vão surgir novo país, Ucrânia mesmo, que o povo ucraniano, que é a maioria, vai mudar essa mentalidade daquele soviético, vai recuperar, restaurar, assim. Mas não deu.
Em ano 2012, eu queria voltar para o Brasil. Demorou um pouquinho por causa das coisas assim que eu devia resolver, problemas. E depois surgiu um movimento pró-ucraniano que o povo começou a acordar. Eu já pensei que esse povo que assim, minoria que sempre foi, apenas 20%, foi normal, mas a maioria foi assim, soviético-russo. Eu pensei que essas pessoas vão entender que estão